Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda e é com muita satisfação que hoje eu vou compartilhar com vocês um brevíssimo panorama da pesquisa de mestrado que eu desenvolvi no programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade, aqui da Universidade Federal do Acre, na linha de pesquisa Cultura e Sociedade, sob a orientação do professor Gerson Rodrigues de Albuquerque. Eu considero que tecer uma pesquisa inserida na pluralidade de saberes, de fazeres, de seres presentes na doutrina do Daime constitui uma experiência desafiadora. E é justamente Luiz Mendes, com suas palavras, com sua presença, que me encoraja a iniciar. No estudo realizado, então, eu procurei me aproximar da sua pessoa, da sua vida, das memórias ancoradas no seu corpo e da voz poética que desse corpo emana. Uma voz que ressoa no interior e a partir da doutrina do Daime, de êxtase místicos, de contextos e oralidades amazônicas. Uma voz que ressoa no interior e a partir da epistemologia da ayahuasca, epistemologia que abrange e valida, cito, um conjunto de saberes e práticas que ocorrem numa zona que transcende os domínios do pensamento lógico e linear, bem como que transcende tradicionais dicotomias que marcam a razão moderna. A experiência da ayahuasca pode-se dizer é uma forma radical de possibilidade de um ensinamento que estilhaça a lógica cartesiana. Então, eu me proponho a revisitar aspectos da cultura daimista, conforme vivida, lembrada, narrada, cantada, dramatizada por Luiz Mendes do Nascimento, esse ancião conhecido como orador do mestre Irineu. Bom, os estudos culturais, conforme propostos por Raymond Williams e Stuart Hall, eles constituem o referencial teórico-metodológico de base que inspirou a pesquisa. E, a partir deles, a linguagem ela é lida como uma produção humana, subjetiva, que encerra tensões políticas, culturais, sociais. A abordagem desses teóricos ela foi absorvida assim, como um convite para desconstruir, para romper com a lógica que naturaliza narrativas hegemônicas e fazer soar vozes e gestos silenciados. Então, a partir desses maestros, num coral de muitas vozes, numa rede interligada de relações dinâmicas, eu inicio o estudo. E eu me deparo com denúncias e com subversões aos paradigmas dominantes, excludentes, exclusivistas da modernidade ocidental, com seus padrões euro- e etnocêntricos. E dentro desses referenciais, então, eu passo ao primeiro capítulo, onde eu faço, na abertura, algumas breves apresentações para contextualizar o estudo. E começo com aquela que é a inspiração mãe desse estudo, a ayahuasca, como acredita a maioria aqui já deve saber, é o nome quichua de uma bebida feita a partir do cipó Banisteriopsis caapi, das folhas Psychotria viridis, utilizada milenarmente por muitos povos das muitas Amazônias, sob muitos nomes. Ela é considerada uma planta professora, habitada por um dono ou uma mãe, que transmite àqueles que são capazes de vê-la, de ouvi-la, seus cantos, visões e ensinos. A ayahuasca ela alicerça práticas de xamanismos amazônicos que congregam os domínios da medicina, da educação, da política, da organização de diversos povos. Então, ela é
um forte elemento da constituição de suas identidades e de sua cosmovisão. Continuando as apresentações, a doutrina do Daime é herdeira das diásporas, doutrina musical, cristã, que se constitui em torno de uma bebida milenar de origem indígena, fundada por um homem negro, por nome Raimundo Irineu Serra, nascido no Maranhão no final do século XIX. Homem que se deslocou para o Acre, a fim de trabalhar na extração do látex, e no interior da floresta amazônica, foi iniciado por caboclos peruanos nos mistérios da ayahuasca. E, adentrando a ciência dessa bebida, ele estabeleceu contato com o ser que a habita, sua professora, identificada por ele como a rainha da floresta. Se tornou um grande curador e professor. No seio da Amazônia criana, recebeu e formou a doutrina do Daime, o nome que deu a ayahuasca. Doutrina que hoje é cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do mundo inteiro. E um tema que, para mim, é bastante caro, há pessoas e experiências que eu considero importante trazer à tona. E é justamente aí que figura Luiz Mendes, seguindo ao lado da sua esposa e da sua grande família, uma longa trajetória de vida dedicada ao Daime, e habitando atualmente na comunidade Fortaleza, Capixaba, Acre, esse ancião de 76 anos constitui um acervo vivo da doutrina do mestre Irineu. Bom, após essas muito breves apresentações, o primeiro capítulo ele faz soar o que eu chamei de tom menor da dissertação. E nele eu enfrento uma peleja de desnaturalização de discursos sobre o outro. Porque, assim como o conceito de Amazônia ele foi tecido sobre o olhar do colonizador, as práticas xamânicas dos povos indígenas foram lidas como um entrave à catequização, dominação de corpos e mentes. Plantas e usos foram perseguidos e demonizados. E, dentro desse legado de perseguição e preconceito, o discurso médico da ciência moderna ocidental, ele taxa pejorativamente essas plantas como drogas ou alucinógenos. E, ao discurso médico, se une o jurídico. E plantas e pessoas, com suas culturas e identidades, são ativamente marginalizadas, são silenciadas. No que se refere ao Daime e também à Barquinha, União do Vegetal, que infelizmente eu não tenho tempo para apresentar, as perseguições e preconceitos, elas persistem. Surge uma necessidade de institucionalização dos grupos e de diálogos com pesquisadores e o Estado. Diálogos que, sem as devidas problematizações, eles podem fazer surgir inventários fixos, fortalecer uma busca essencialista por uma identidade ou uma cultura dita pura, podem acirrar as cisões internas e folclorizar as práticas. E aí eu observo um perigo de esvaziamento da incrível, da quase indizível experiência das pessoas com o Daime do mestre Irineu. Então, no intuito de superar esse perigo de esvaziamento, eu modulo o tom da dissertação e aí sim eu me aproximo de Luiz Mendes. No que eu chamei de interlúdio, eu me deparo com o desafio de traduzir em minha própria língua. Como colocar nos moldes de uma língua escrita, gráfica, fixa, a voz, as memórias, os saberes dinâmicos, vivos de Luiz Mendes. Suas performances realizadas em espaços e tempos cotidianos e sagrados, que só têm existência concreta naquele aqui e agora, na presença dos ouvintes, na presença e dom de um corpo que fala, olha, gesticula, sente, no som da voz, com seus timbres, texturas, modulações,
Enfim, na tradução do oral para o escrito, eu procurei formas de trazer à tona os ecos da obra viva. E assim, o segundo capítulo ele pode ser considerado uma fotografia do que eu chamei de contos, cantos e preleções de Luís Mendes, gravados em entrevistas, conversas cotidianas e no contexto ritual. Dentro do diálogo proposto, aqui eu dou a palavra a Luís Mendes e o capítulo compõe o tom maior da dissertação, tom alegre e prazeroso, proporcionado pelos textos, performances e poética do orador do mestre Irineu. A partir da sua oratória, a análise cultural, que eu empreendi no terceiro capítulo, ela foi dividida em 3 temas: doença, cura e morte, a voz poética e a arte das palavras, diversidade, alegria e festa. É no interior, e a partir da doutrina do Daime, que seu Luís, a exemplo do mestre, aprende, executa e apresenta os seus dons, seus saberes, seus fazeres. Sua capacidade de realizar viagens estáticas em sonhos e mirações, por tempos, lugares, outros, de ver, ouvir, sentir, intuir, dialogar com entidades não ordinárias, seres que lhe curam inúmeras vezes de diferentes doenças. E seu Luís passa, então, a intermediar junto a estes seres, pelo bem-estar dos seus, e trabalhar a benefício dos doentes, dos moribundos e dos mortos. Aí, os seus saberes mediúnicos ou xamânicos, de rezador e benzedor, curador, de tradutor de línguas, linguagens e de mundos. Luís Mendes ele também aprende e desenvolve os seus saberes musicais e da voz ritual, da voz poética. Por quê? Ao entrar em contato com realidades e seres sobrenaturais, ele escuta, aprende e executa seus cantos, seus encantos, seus chamados, suas dramatizações. As suas experiências elas se desenlaçam em hinos que traduzem vivências cotidianas e sagradas em uma linguagem poética e musical. E elas se desdobram ainda em seus saberes de artista do verbo, contador de histórias. Porque, como narrador de Benjamin, Luís Mendes ele une os fios dourados do sagrado aos fios coloridos do cotidiano, os fios da experiência, da memória, e, em diálogo com seus interlocutores visíveis e invisíveis, ele tece as suas histórias de forma artesanal e não tem pressa para constituir sentido. E, justamente aí, desabrocham nele os seus saberes e funções de conselheiro e de professor, de ancião, de homem memória. Saberes que se somam aos dons do bem viver, da alegria, muita alegria, da simplicidade, do gosto pelo calor humano, pelos intercâmbios culturais. Saberes que nele reunidos e multiplicados desabrocham em festa, em muitas festas. Festas daimistas, festas feitas por e para as pessoas, onde se celebra a alegria, a diversidade e não se exclui ninguém. Justamente aí, em seus saberes de festeiro, poeta da diversidade, de centurião, seu Luís é capaz de conceber um pensamento novo, um novo horizonte, e dentro deles viajar mundo afora e congregar pessoas do mundo inteiro em torno de si. Pessoas que querem ouvir suas histórias, suas gargalhadas, que querem beber nas fontes dos saberes daimistas, no caso, conforme vividos e proclamados pelo padrinho Luís, um passarinho artista, rouxinol na diversidade e arte de seu cantar. Bom, o meu tempo já está se esgotando e eu vou adiantar um pouquinho. Então, eu vou já para a conclusão. Eu gostaria de dizer que a pesquisa ela configura um exercício aberto, inconcluso, que os cantos, contos e preleções de Luís Mendes eles permitem muitas leituras, muitos diálogos. Seria impossível fixar a sua pessoa em uma cultura ou uma identidade estanque, porque nele identidade e cultura são vivas, são fluidas. E a sua literatura oral ela é aprendida aqui, então,
como múltiplos textos que fazem parte de uma cultura viva, como o que o Stuart Hall chama de repertórios de resistência, ou do que Edward Glissant chama de poéticas da diversidade, de contatos e traduções de saberes de florestas e cidades, de Amazônias, Brasis, Europas, saberes forjados no interior e a partir da epistemologia da ayahuasca, da ciência do daime, de estéticas diaspóricas. Saberes que, embora sutilmente, e dentro de um processo de conformismo e resistência, subvertem padrões hegemônicos e podem contribuir para descolonizar as mentes. Saberes onde floresce a poética daimista, de Luiz Mendes do Nascimento, o orador do mestre Irineu. Aí, a doutrina do daime se manifesta e é manifestada como cultura compósita que é, capaz de fazer o novo entrar no mundo. Obrigada. E a questão também para Fernanda, né? Você falou sobre a epistemologia ayahuasqueira. Podia falar mais sobre isso? Bom, esse conceito, né, epistemologia da ayahuasca, eu o li na tese de pós-doutorado da professora Maria Bethânia Barbosa de Albuquerque, e eu gostei muito porque, para mim, ele resumiu as ideias do que eu vim estudando dentro dessa ciência dessa bebida, né, que aqui a gente chama ciência do daime, dentro do contexto da doutrina do daime. Então, como ciência, ela tem a sua própria lógica. Então, que seria, a gente entra no campo de uma lógica xamânica, e não de uma lógica cartesiana, de uma lógica ocidental. Então, quando eu me deparei com o seu Luiz Mendes, né, com as narrativas dele, eu pude, como que eu posso dizer, estar próxima, lidar com várias pesquisas que eu tinha lido de pesquisadores que trabalharam com xamãs indígenas, né, da questão de que a gente penetra em uma outra lógica mesmo. Então, eu tenho, no segundo capítulo, como eu disse, eu trago as narrativas, as artes verbais do seu Luiz Mendes. Então, ali teria vários exemplos. Eu vou procurar trazer aqui de forma breve essa questão da lógica. Por exemplo, a questão da medicina, né? Para o seu Luiz Mendes e a sua família espiritual, dentro desse contexto, o daime é a principal medicina. Ele é medicina e, ao mesmo tempo, ele é o curador. Então, há vários casos. Por exemplo, seu Luiz Mendes sofreu um problema na coluna, um problema sério, quando trabalhava nos roçados de macaxeira. Foi aos médicos, porque não se trata de uma lógica de oposição, mas uma lógica de acoplamento. Não se exclui o outro, né? No caso, a medicina convencional. Então, ele foi aos médicos e era uma hérnia de disco. E aquilo foi ficando grave, ele ainda era jovem na época, foi ficando muito grave. E não sei se ele não tinha condições, enfim, o tratamento convencional não foi feito na medicina. E, então, impulsionado pela sua esposa, ele tomou um copo de daime. E, naquele copo de daime, ele teve uma miração dentro de todo um trabalho, vou, enfim, resumir, onde, de repente, aparelhos subiam e desciam, uma espécie de disco voadores na sua miração, na sua visão, dentro da força da ayahuasca, do santo daime, e, dentro daqueles aparelhos, desceu uma senhora, e aquela senhora passou por ele, mas não falou com ele, e lançou a ele um brevíssimo olhar, nas suas palavras, um brevíssimo olhar. E, dentro daquele olhar, ele foi se procurando, e, quando foi vendo, já se encontrava bom, porque ele já estava há dias acamado, sem conseguir levantar, e, naquele momento, ele conseguiu a sua cura. Então, isso é uma lógica que, me desculpe se tiver algum médico aqui presente, mas que, assim, ela não cabe dentro de uma medicina convencional. Ela entra numa epistemologia da ayahuasca, em outro campo de trabalho, de entendimento, de realidade.